Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, antes de iniciarmos, aqueles recados de sempre, que os irmãos possam, se estiverem pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like. Se você estiver pelo aplicativo após o vídeo, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like também. Isso vai ajudar a gente a levar a mensagem de Deus através do YouTube. Bom, vamos aos pedidos de oração de hoje. Aliás, antes dos pedidos de oração, se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, se inscreva nos comentários do YouTube ou no ícone de interrogação abaixo do vídeo pelo aplicativo. E se você tiver pelo aplicativo também, se você não conhece o aplicativo, no link da descrição aqui do YouTube, você tem um link lá para você baixar o aplicativo e lá você vai ter inário, meditação, lição e tudo que você possa encontrar que vai te ajudar na sua comunhão diária com Deus. Bom, aos pedidos de oração de hoje. Hoje nós vamos estar pedindo oração pelo irmão Benedito. Ele pediu oração pelo filho do ancião da igreja dele, que se envolveu com drogas. Era um rapaz, um jovem que pregava, um jovem que já foi comportor. Então pediu oração pelo filho do ancião. A irmã Rosinete também pediu oração pelos filhos dela, que também caíram no mundo das drogas. Então vamos orar pelos nossos jovens da nossa igreja, que eles tenham se perdido por causa de drogas ou qualquer outra coisa que esse mundo traz, que eles possam reencontrar os caminhos de Deus. E ela também pediu oração pelo casamento dela, que tem enfrentado muitas lutas. E a irmã Ceissa pediu oração pela família dela. Todos esses pedidos eles vieram hoje no nosso culto, lá no nosso canal do YouTube. Então os irmãos que estiveram lá no chat viram os irmãos pedir, já estão orando por eles. Então que possamos manter as orações. E peço aos irmãos também que estejam orando pelo aplicativo, que nenhum tipo de censura venha tirá-lo do ar, que ele possa continuar ajudando a nossa comunhão diária. Hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Soraya. Na reflexão de ontem ela fez um comentário, então eu passei na frente porque eu achei muito importante, principalmente pelo dia de hoje, né, ser sábado. Ela perguntou assim: por que você não ora ao abrir a palavra de Deus? Falando de mim, porque nos vídeos eu não oro antes de iniciar, antes de começar aqui a reflexão com os irmãos. Sendo que se vamos pedir respostas para Ele, para Deus, temos que pedir permissão ao abrir a sua palavra. Uma pergunta, tipo, não temos que pedir permissão, já que vamos pedir a orientação de Deus? Então, eu vou convidar os irmãos a abrirem as Bíblias e a gente vai explicar um pouquinho desses contextos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então aqui a Bíblia nos falando que aquele que nos guia por toda a verdade, aquele que nos dá o entendimento da Bíblia, aquele que nos dá o entendimento da palavra, que nos ajuda a ter a compreensão correta, é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele que nos guiará pela palavra, ele que nos guiará durante o estudo da palavra de Deus. E aqui mais um verso para a gente ver, Atos 8, do verso 26 ao 31. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado em seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro, e acompanhou. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então aqui a gente vê que o Espírito de Deus guiou Felipe até esse etíope eunuco para ensinar e explicar a palavra de Deus a ele. Então o Espírito também nos guia as pessoas a quais devemos falar. Aqui a gente vê no estudo que após Felipe explicar as profecias para esse etíope eunuco, que ele se batizou.
Mas agora respondendo à irmã, por que eu não oro nos vídeos antes de começar a reflexão? Primeiro, eu oro antes de iniciar a gravação do vídeo. Por que eu faço isso, irmã? E para os outros irmãos também souberem. Porque, infelizmente, o YouTube, eu tenho todas as métricas, quanto tempo que a pessoa assistiu o vídeo, quantas pessoas chegaram até o final. E 50% das pessoas param ali nos 3 primeiros minutos de vídeo, às vezes menos do que isso. Ou seja, se 100 pessoas assistem, 50 já param antes de eu começar a falar da Bíblia. Antes de eu abrir a Bíblia, as pessoas já pararam de ver. E que chegam no final são 2, 3%. Então, de 100 pessoas, 3 pessoas chegam ao final, quando eu finalizo a oração. E por que eu faço isso? É meio que uma estratégia para que eu não fique orando repetidas vezes e a pessoa desista de assistir antes de chegar ao final, antes de ler a mensagem. Porque o mais importante do vídeo é a mensagem. E se eu orar 2 vezes, muitas das pessoas elas vão parar ali e não vão ler. Os pedidos de oração também. Eu tenho buscado trazer 3 pedidos de oração. Normalmente 2 do YouTube, 1 do aplicativo, ou 2 do aplicativo, 1 do YouTube. Eu venho mesclando isso. E por que eu não faço mais vídeos de oração? Normalmente chega a 10, 15, às vezes no sexta, sábado e domingo, que são os dias que mais tem gente estudando a palavra, chega às vezes 20 pedidos de oração, e eu não trago todos esses pedidos porque senão a pessoa ia desistir no começo do vídeo já. Antes de chegar a mensagem, já ia desistir de ver. Então, infelizmente, é uma estratégia que eu uso para poder levar a mensagem. E o porquê que eu venho explicando isso? E por que eu trouxe aquele primeiro texto que o Espírito guia na verdade? Eu peço a orientação de Deus para ele me guiar. E eu trouxe até aqui o exemplo, como que eu faço para montar, que eu comentei com a irmã lá, não sei se está dando para ver. Eu trago os pedidos de oração aqui, eu trago a pessoa que fez a pergunta, que foi a irmã Soraya, que fez o comentário, e eu trago os versos bíblicos com algum lembrete do verso. E só, eu faço oração para que Deus me guiar, que tudo aquilo que eu for falar não venha da minha mente, venha tudo da palavra de Deus. Então eu não fico na última reflexão que você fez a pergunta, que sobre o pecado. A questão do testemunho daquela irmã da igreja que teve um filho que foi para a guerra e que ele morreu, eu lembrei disso na hora que eu estava gravando e eu trouxe aquela mensagem. Normalmente não é algo que eu tenho preparado já antes. Eu estudo, eu leio as passagens, peço orientação de Deus e gravo, sem ficar enrolando muito, sem ficar inventando. Vocês veem que não tem cortes aqui para ficar editando, nada disso, para ser a mensagem exatamente da forma que eu sinto que Deus vem me falando que seja para falar. E se eu ver que tem alguma coisa errada na mensagem, se eu fugir da palavra, se eu não usei a palavra para alguma coisa, aí eu descarto o vídeo, porque tudo aquilo que eu falar tem que ser embasado na palavra. Ou no Espírito de Profecia, quando eu trago alguns textos. Não é nada que eu invento ou nada disso. Mas sempre que nós vamos estudar a palavra, sim, a orientação é clara. Vamos dar um estudo, vamos iniciar um culto. Nós oramos antes de abrir a palavra, para que o Espírito de Deus nos guie na palavra, e aí nós começamos o estudo. É necessário pedir orientação de Deus? Eu acredito que sim, mas muitas vezes aquela pessoa leiga que não sabe, que não conhece, que não entende, o Espírito de Deus, quando ela abre a palavra, ele vai estar guiando ela ainda assim, justamente para que ela não se perca, porque ela não conhece. E a partir do momento que ela conhece, aí sim ela também pedir orientação de Deus. Porque muitas vezes a gente vê muitos casos de pessoas que não têm conhecimento bíblico, mas elas desejam estudar a Bíblia. E elas vão estudar do jeito delas. Às vezes estão estudando com aquele livrinho pequenos, que é Salmos, Provérbios e o Novo Testamento, sem o Velho Testamento, e Deus vai guiar ela através daquele testemunho para ela entender que ela tem que estudar toda a Bíblia e não só uma parte da Bíblia. Então, esse é um dos motivos que eu não oro, para não alongar muito o vídeo, para que as pessoas possam assistir o vídeo até o final e elas consigam entender a mensagem, que é aquilo que é importante, que é o objetivo passar. A oração é importante? Claro que é, tanto é que eu faço ela no final. No primeiro vídeo, acho que eu não fiz oração. Estava aprendendo, estava tentando entender como a melhor maneira de passar a mensagem aqui. Inclusive, isso é uma coisa interessante, que a minha esposa, antes da gente casar, ela já fala: você devia gravar vídeos para o YouTube, porque você conhece, porque você estuda, e você vai ajudar outras pessoas levando a mensagem.
E eu sempre relutei a isso. E até que então, quando chegou a pandemia, eu fiz o aplicativo. E surgiam muitas dúvidas das pessoas, eu ia respondendo por e-mail. E aí eu pensei, realmente, pode ser que essa dúvida seja de outras pessoas e ela não tenha a coragem de perguntar. Ou às vezes não descobriu a forma de perguntar. Ou às vezes ela tá só... não tem o aplicativo, tá navegando na internet e ela se depara com a resposta ali de uma pergunta que ela já tinha. Então por isso que eu comecei a gravar os vídeos. E quando não tiver mais perguntas de nenhum irmão, eu vou trazer algum tema que eu achar relevante, trazer um estudo do Espírito de Profecia, algum capítulo, porque principalmente o Grande Conflito é um livro que a gente precisa estudar muito nos dias de hoje. E eu vejo que muitas pessoas, inclusive eu até uns 2, 3 anos atrás, eu não tinha lido o Grande Conflito. Terminei de ler tem 2, 3 anos. E já estava na igreja já há algum tempo. Então, é uma coisa que é importante a gente tá trazendo esse estudo, essa palavra. E é importante que a gente faça de uma forma que chegue às pessoas a mensagem completa e não até o final, não pela metade, ou que as pessoas desistam antes até mesmo de ver a mensagem. Esse é um dos motivos que eu não tenho feito essa oração no início do vídeo para pedir que o Espírito Santo nos guie no estudo, mas eu pode ter certeza, irmã, que eu oro antes para que ele nos guie, para que eu não fale nenhuma besteira, que eu não fale nada de mim, que eu não fale nenhuma ideia minha fora da Bíblia. Tudo aquilo que a gente vai estudar tem que ser sempre pautado na palavra de Deus. Então, eu espero ter respondido a pergunta da irmã. Então, sempre que você for fazer um estudo com alguém, estiver sentado ali frente a frente com a pessoa, ore antes de ler a palavra, para que o Espírito de Deus te guie, porque é Ele que vai revelar a verdade. Estude antes, e quando você for estudar antes também, ore a Deus para que Ele te conduza. Quando você for ver os textos bíblicos, quando você tiver se deparar com alguma dúvida sua e você for estudando a palavra, ore para que Deus te conduza. E sempre que você tiver alguma dúvida dessas que você não está conseguindo entender, ali no caso do eunuco, ele estava com uma dúvida sobre entender qual era o significado do cordeiro ali em Isaías, e Filipe explicou que era o Cristo que viria e que já tinha vindo, na verdade, né, que já tinha vindo e já tinha morrido para remissão dos nossos pecados. Então, quando você se deparar com uma dúvida que você não consegue, se você tem um líder espiritual, o seu pastor, você tem um marido, um amigo, enfim, alguém que conheça mais a Bíblia que você, pergunte a ela também e veja que quando ela estiver falando, ela use sempre a Bíblia e não fale coisas que são da cabeça dela. Eu espero ter tirado a dúvida da irmã com relação à oração nisso de estudo. É sempre bom orarmos, é importante orarmos, é fundamental orarmos para que todo o entendimento venha de Deus, para que o Espírito Santo nos guie no entendimento, e não que venha nada da nossa cabeça. E quando formos estudar com alguém, sendo nós aquele que está recebendo estudo, ou aquele que está levando estudo, que possamos também orar para que Deus nos guie, a pessoa que está dando o estudo orar para que Deus guie ela, e que todo o conhecimento, todas as palavras sejam todas tiradas da Bíblia e apenas da Bíblia. Amém? Então, convido os irmãos agora a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir Tua Bíblia, Tua Palavra, e, Senhor, que o Teu Santo Espírito sempre nos guie a toda a verdade, Senhor, que possamos entender tudo aquilo conforme a Tua vontade, Pai querido. Pai amado, que possamos sempre pedir a orientação do Santo Espírito também para nos guiar quando formos levar a mensagem a outras pessoas, Pai amado. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja cuidando das nossas famílias, que nos dê um ótimo dia de descanso nesse santo sábado, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.